Olá! Hoje eu vim contar para vocês por que eu exonerei de 2 cargos no estado de São Paulo. Vejam, eu era uma pessoa concursada, né? Eu passei num concurso público em 2004 e passei num concurso público em 2007. Então eu acumulei o primeiro cargo com o segundo, né? Eu tinha uma carga horária de 64 horas aula por semana, né? Acumulada, distribuída em 2 escolas. Então eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, com aulas de arte, música e todo né, o repertório aí de atividades dentro das artes, né, dentro da música, dentro das artes visuais, teatro e dança. Né? Eu trabalhava de uma forma multidisciplinar. Então, veja bem, era um trabalho lindo, era um trabalho maravilhoso, porém, o ambiente de trabalho dentro das escolas públicas do estado de São Paulo, algumas, né, que eu passei, foram, assim, terríveis no sentido de saúde mental. E alguns outros foram maravilhosos. E isso dependia de quem? Dependia da equipe gestora. Então, a escola era estruturada dentro de uma equipe gestora, né? Constituída de diretora, vice-diretora e as coordenadoras, os coordenadores pedagógicos. Se a gestão é uma gestão focada na lei, focada em valores neutros, né? Que não sejam valores atrelados a alguma religião específica, etc., e é uma gestão consciente, uma gestão assim de bom senso, que sabe conviver com as diferenças, com as diversidades. É uma gestão ok, uma gestão que funciona, né? Uma gestão que é positiva, uma gestão que coloca seus funcionários, seus professores e todas as pessoas da escola para dar o seu melhor, né? Essas gestões são gestões legais. Mas tem outras que, olha, recomendo fortemente que alguns gestores façam psicoterapia especializada, procurem um tratamento em saúde mental, porque todas as pessoas que estão abaixo da hierarquia de uma pessoa com problemas na área de saúde mental afeta a escola inteira, contamina a escola inteira. A pessoa não tem consciência do quanto ela contamina a escola inteira, mas contamina. E esse foi um dos motivos pelos quais eu pedi exoneração. Essa contaminação de gestores e gestoras que, assim, tinham uma saúde mental assim muito debilitada, aparentemente debilitada, ou pessoas que tinham vieses assim muito tortos e que dificultavam a convivência, né, de algumas pessoas, de alguns grupos sociais dentro da comunidade escolar. Essas pessoas são muito perigosas, inclusive. Inclusive tem histórias, muitas histórias para contar, mas eu vou dar o exemplo de uma. Eu trabalhava numa escola, né, como professor efetivo, eu já tinha exonerado de um dos cargos, estava só com um, né? Isso foi aproximadamente em 2000 acho que foi em 2013, por aí, 2013. Foi um diretor substituto lá para a escola, né? E esse diretor substituto, a gente começou a perceber que às vezes ele chegava um pouco alcoolizado, né, na escola. E ele era sempre muito falante, né, e tentava mediar as situações como ele conseguia e tudo mais. E papo vai, papo vem, a gente ficou sabendo que ele tinha um filho gay e que ele não se entendia com o filho gay, né? Pois bem, eis que um certo dia eu chego para trabalhar lá, eu tinha minha sala, tinha minha mesa, tudo, onde eu trabalhava. E a minha mesa não estava lá, a minha cadeira não estava lá. E eu me assustei, falei, o que aconteceu? Falei, onde estão minhas coisas? Falei assim, você não tem mais sala, você não tem mais mesa. Você vai ficar lá no pátio, ajudando a cuidar, ajudando a olhar. Porque não tem o que você fazer aqui na escola. Eu falei, como assim? Você está me impedindo de trabalhar? É, faça o que você quiser, fica por aí na escola. Ai, gente, eu fiquei assim tão consternado com a situação que eu chamei a polícia. Eu chamei a polícia militar. A polícia militar foi lá na escola. Eu chamei os 2 policiais, eu expliquei a situação, eu falei, escute, eu falei assim, o diretor da escola, ele tá me impedindo de trabalhar, ele tá me impedindo de entrar na minha sala. Eu trabalho junto com a coordenação. Ele tá me impedindo de entrar na minha sala para trabalhar. E aí os policiais foram lá conversar com ele. E ele estava super alcoolizado. Ele estava argumentando que, como eu trabalhava com os coordenadores e que eu fazia uma função agregada, que eu não tinha o que fazer na escola, e então não tinha por que eu ocupar uma sala inteira só para mim. Argumentos completamente, assim, fora de contexto, né? E isso tudo aconteceu numa escola estadual aqui de Campinas comigo. E eu só sei que no final da conversa o policial chegou e falou assim:
Bom, o que que vocês vão decidir? Vocês vão querer ir para a delegacia? Eu falei assim, eu quero ir para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência de abuso de autoridade, né? Impedimento de trabalho, etc, etc. Aí o diretor que não estava querendo ceder, pegou e falou assim, tá bom, o que que você quer então? Fala o que que você quer. Eu peguei, olhei para ele e falei assim, a minha sala, o meu trabalho, que eu passei num concurso público, eu tenho direito a ter um espaço para trabalhar aqui dentro. Ah, tá bom. Então, seus policiais, senhores polícias, senhores me desculpem, não sei o que, não sei o que. E essa história toda aconteceu de fato comigo. Então, aconteciam esses tipos de situações, né? Teve uma outra gestora que ela dizia que fazia trabalhos lá na espiritualidade dela contra as pessoas que não gostavam dela, ficava fazendo ameaça religiosa, tortura psicológica com a gente, ficava ameaçando. Então, assim, gente, olha, tanta coisa ruim de gente desorientada, de gente que precisa de apoio em saúde mental, que eu tô vindo dar esse alerta, né? Eu exonerei de 2 cargos públicos. Eu fui fazer uma transição de carreira, fui para uma profissão de psicologia e hoje, eu entendendo a gravidade do assunto, eu tô vindo falar. Os gestores precisam de psicoterapia urgente. O governo do estado precisa dar assistência gratuita e urgente para todos os gestores. Todos, todas. Todas as pessoas que trabalham com hierarquias altas precisam fazer uma psicoterapia, ter habilidades sociais, aprender a ser diplomático com as pessoas, lidar bem com as pessoas. Isso é o mínimo. É o mínimo que uma pessoa que trabalha no funcionalismo público deveria ter e exercer. Tá? Eu não estou generalizando. Tem pessoas que eu amo de paixão que me trataram como família no Estado. Mas os motivos pelos quais eu exonerei são esses. E o outro, que eu deixei aqui para o finalzinho, que é o motivo chave. Foi um dia que eu fiz um cálculo. Eu estava lá na minha sala, né? E um dia eu pensei assim, nossa, eu falei assim, por que eu me sinto tão inútil mesmo entregando tanto no Estado, né? Eu entregava meu corpo, minha alma, meu espírito no Estado e nunca estava me sentindo valorizado. Eu nunca me senti valorizado no Estado. Eu só fui um número, né? Foi quando eu fiz o cálculo do salário. Então eu vou mostrar para vocês o cálculo do salário. Hoje, o piso do salário federal, o piso do salário do professor 40 horas, está R$ 4.867,77, né? R$ 4.800. Se você pega esses R$ 4.800, né, você divide lá. Quanto que é a hora-aula do professor? Então, a hora-aula do professor de primeiro ao quinto ano fica em torno de R$ 21,95 e o professor de nono ano em torno de R$ 23,10. A hora-aula, tá? Se vocês pegarem a hora-aula, pensa no valor da hora-aula. É um valor que você recebe para você dar uma de todas as aulas que você tem que dar durante a semana. Uma dessas aulas tem um valor fixo. Né? Se você pegar uma dessas horas e você dividir pela quantidade de aluno da sala de aula, você vai ter o valor real de quanto que você ganha por aluno que você ensina. Então vamos ver esses valores. Olha, R$ 21,95, que é o que as pessoas recebem para dar aula de primeiro ao quinto ano, dividido por 35 alunos, que é uma média, né? As salas de aula aí tem 35 alunos, dá 62 centavos por aluno, por cabeça de aluno. Se você pegar os 23,10 que os professores recebem do sexto ao nono ano, e dividir por 45, porque daí as turmas de sexto ao nono ano, né? Antigamente era quinta e oitava, perdão. De sexto ao nono ano, né? Ensino médio também, elas são maiores, né? Teve época que eu dei aula em turma de ensino médio que ultrapassou os números do diário de classe. De tanta gente que tinha, né? Era a EJA, ensino para jovens e adultos. Então, se você dividir esses 23,10 por 45, que seria uma média, dá 51 centavos por aluno. Esse é o salário do professor no Brasil. O salário no Brasil não é aquele valor 4.867. A gente tem que dividir esse valor por hora-aula e ainda dividir essa hora-aula pelo número de alunos que a gente ensina. Por quê? Porque a gente tem que dar atenção para todos. A gente gasta a nossa atenção para todos. A maioria dos professores sai desgastado e desgastada da sala de aula. Por quê? Porque a nossa atenção tem um limite. O ideal seria o professor dar uma aula com a atenção voltada para todas as pessoas da sala de aula e todas as pessoas tivessem com a atenção voltada para o professor. Mas vocês acham que isso acontece? Às vezes o professor tem que dar atenção de um por um e isso desgasta muito o professor. E aí vocês vão ver no cálculo final, dá quanto? 62 centavos por aluno ou 51 centavos por aluno. Dá para se sentir valorizado desse jeito? Por isso que eu saí do Estado.
Contei a história toda, né? Mas tem outros detalhezinhos. Ih, eu já sofri homofobia em escola. Teve gestora de escola que implicou comigo porque os alunos estavam se identificando comigo, como se eu fosse uma pessoa propagadora né, de todas as benesses da comunidade LGBTQIAPN+, da escola, né? Aí a gente fica pensando, né? Olha que pessoa ignorante. A pessoa tentou fazer eu me sentir culpado de uma coisa que já existia dentro desses alunos, mesmo antes de eu ir assumir o cargo nessa escola. Os alunos já tinham a tendência dentro deles antes. Na escola, eles só tiveram a oportunidade de conversar com uma pessoa, de se atualizarem, né? E a diretora tomava isso como um problema, né? Até que eu pedi para sair da escola. Eu pedi para sair da escola porque é inadmissível, né? Que a pessoa coloque a gente num lugar em que a nossa forma de existir, está criando um problema para aquele ambiente, né? Isso é uma manipulação terrível. Hoje eu entendo, né? Na época eu não sabia muito bem como é que lidava com isso. Eu só peguei, saí de uma escola e fui para outra. Fugi, né? Não sabia lidar. Então, como hoje eu sei do que se trata, eu tô vindo falar para vocês todas essas coisas que eu passei. E teve muita gente que trabalhou comigo que acompanhou isso tudo, que vai escutar e que vai falar: nossa, eu me lembro de alguma das coisas. E muitas outras coisas aconteceram, né? Daria para escrever um livro, mas eu resolvi fazer esse vídeo, tá bom? Então esse é o vídeo do cálculo dos professores aí, para vocês entenderem que um professor ou uma professora ganha centavos por cada aluno que ele trabalha e se dedica com um valor muito superior a esses centavos, com toda certeza. Aqueles que dão amor e se dedicam dão muito mais do que centavos para cada um dos alunos. Ah, e disso eu tenho certeza. Já vi muita gente maravilhosa dentro das escolas. E meu vídeo é uma homenagem a essas pessoas. As pessoas que trabalham com a alma, com o coração e com o espírito. Porque tem gente boa, tem sim. Mas a gente também precisa falar das pessoas que precisam de assistência em saúde mental. Tá bom? Então esse é o recado. E que esse recado também sirva aí para reflexão, né? Do salário dos professores. Por que ele é tão baixo? Beijos. Vou continuar na psicologia. E como artista também.